Pessoal, a gente estava ali na praça e quando a cidade tem muita história, não dá conta da gente filmar tudo de dia, né? Então a gente estava ali e a gente ficou sabendo que tem um historiador aqui na cidade. Inclusive ele passou ali, conversou com a gente e convidou a gente para vir aqui ver o museu dele. Não dá para ver aqui a sacada, dá para ver aqui a parte de fora porque tá de noite. Mas a gente vai entrar aqui e vamos conversar com ele. A gente ficou sabendo que ele é historiador, ele vai falar um pouquinho da vida dele, quem ele é, contar um pouquinho aí da história do museu. E aí, Sandro, tudo beleza? Tudo bem. Bom, é o seguinte, meu nome é Sandro Cidrão, sou professor e apaixonado por história. E foi isso que me levou a resgatar a história da cidade e a história da minha região e colocá-la em livros, né? Foi o meu primeiro livro que eu publiquei, que foi o Resgatando a Memória de Santana do Cariri. Então, com essa minha visão de historiador, de resgatador, eu também, ao longo de minha vida, juntei um acervo e a casa do meu pai, hoje, dos meus pais, eu transformei em museu, um espaço de acesso a bens culturais, para não deixar que a história e a memória do nosso lugar se perca aí nas brumas do tempo. Então, aqui a gente tem um acervo bem variado. Tá, né? mas vou cortar um pouquinho o seu raciocínio. Você falou que esse é o primeiro livro, então se é o primeiro tem mais. Tem. Quantos livros você tem hoje? Eu tenho 13 livros publicados. E esses todos que eu tô vendo aqui? Tem alguns aqui, porque né, esse aqui, Revivendo o Passado, Você Sabia, Madrinha da Farmácia, Hinos e Canções, Reescrevendo Patativa, Patronos, que foi o meu livro de entrada na Academia de Letras do Brasil, o Resgatando a História de Santana, de Benigna, que foi o resultado do meu trabalho junto à comissão, que culminou com o primeiro processo de beatificação do Estado do Ceará, que é o de Benigna Cardoso da Silva. Antes da gente entrar no assunto aqui, eu tô te cortando da hora, do assunto aqui do museu, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida como educador. Você é educador já há quanto tempo? Trabalha como professor aqui. Conta um pouquinho da sua vida como educador. Minha vida praticamente foi voltada para a educação e para a cultura, né? Então, crianças que passaram por mim pequenininhas na creche, hoje já estão formadas, como por exemplo o filho dela, né? Olha quem trouxe a gente aqui, olha só. E outros, né? Então, assim, minha vida toda, né? Eu estou com 59 anos e desde que eu, de 82 para cá, então foi toda uma vida voltada para a educação. Ensinei em todas as escolas de Santana, escolas particulares, estaduais e municipais. Criei uma escola, o Centro Educacional e de Cultura Artística Senhora Santana, para mostrar que com amor e arte se resgata um ensino de qualidade. Então, minha temática era essa, juntar o ensino, a arte, descobrindo as vocações dos alunos. Eu fiquei sabendo, conversando na rua, o passarinho me contou, que tem uma aluna sua que foi para São Paulo, montou também um centro educacional lá, e você vai ter uma homenagem lá. Como é que é essa história? É um instituto, o Instituto Bevenuto, que é de uma filha de Santana, né, que foi minha aluna também no centro educacional. E aí, essa instituição que ela tem é responsável por dar as denominações aos centros de educação infantil criados na cidade de São Paulo. Então, esse centro de educação infantil vai ser inaugurado em dezembro e ela, com o pessoal do Instituto, resolveu me homenagear dando nome a este centro de educação infantil. Em vida? Em vida. Que legal, né? Homenageado em vida, porque pós-morte já existem as coisas póstumas, né? Então, em vida, você sendo reconhecido, não que você vá assim, vai descer, mas você se fortalece para continuar seus projetos à frente, né? Então, isso é muito importante. Ser reconhecido em vida. Não é a homenagem em si, a pompa, aquela coisa, né, que vá... Não é isso. É o reconhecimento. Que muitas vezes a gente não tem na cidade, como você me perguntou. E o seu museu? Por que é que eu passei lá no Museu Paleontológico
e ninguém me falou nada. Eu deixei vários panfletinhos desse lá. Mas isso é um trabalho que a gente vai conquistando aos poucos, porque é um trabalho voluntariado, de iniciativa particular. Eu e minha família é que vem para cá abrir para o pessoal visitar. Inclusive as doações, olha, minha prima foi quem doou essas duas cadeiras aqui que são antigas. E assim a gente vai construindo a história e preservando a memória. Beleza, vamos falar agora do museu. O museu hoje, para se visitar, é pago ou é de graça? É o seguinte, é gratuito. Agora, como a gente precisa se manter, como é que a gente se mantém, o projeto em si? De doações voluntárias. A pessoa vem visitar, bota uma moedinha aqui, né? Compra um cordel, compra um livro, né? Quer dizer, e aí já paga uma água, uma luz, né? Mas tudo voluntário. Entendi. Ninguém paga entrada aí não, é um projeto voluntário. Então assim a gente vai se mantendo, porque o mais importante é você abrir um espaço de bens culturais para nosso povo que é tão necessitado disso, né? Então a gente precisa desses espaços. Então, nessa ocasião que vocês estão vindo, a gente está abrindo aqui uma exposição, que foi agora com os recursos da Lei Aldir Blanc, né, que veio salvar esses locais de bens culturais, que é vultos históricos, religiosidade e arte. Então, aqui nós temos vários vultos que fizeram história em Santana e na região do Cariri e que eles estão sendo homenageados. Tem a biografia, tem o totem, né? E um pouco dos objetos pessoais, das coisas que pertenciam a essas pessoas. Então, ao longo da casa, vocês vão ver um acervo variado, que devido ao espaço ser pequeno, tem no teto, nas paredes, em todo canto eu utilizei para colocar o acervo, que passa por iconografia, saberes e fazeres, arte sacra, documentos, coleções, é um acervo bem variado, certo? Então vou deixar vocês à vontade para que vocês possam olhar e se tiver alguma curiosidade, aí vocês me perguntam que aí eu... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as duas meninas olhando e não posso perder essa oportunidade de conversar com você. Conta um pouquinho sobre o museu, a gente, aqui pra dentro tem mais coisas também. Conta como é que foi a primeira peça, alguma coisa da antiguidade, um pouco da história da cidade, da região. Fica à vontade para mostrar pra gente. Como eu lhe disse, eu sempre tive essa questão no sangue de historiador, preservador, resgatador. Então, eu comecei a fazer coleções, por exemplo, recortes de jornais sobre Santana, né? Coleções, canetas, livros, reportagens antigas. E aí eu fui começando a juntar imagens sacras. Na minha própria casa tinha, meu pai era muito religioso. E aí eu fui juntando, fui adquirindo, encontrei muita coisa também nos lixões. Eu jogava no objeto antigo, eu ia lá, restaurava e trazia para cá. Então tem essa parte, depois a gente vem para cá, que é a parte mais política, que eu lhe falei da primeira prefeita de Santana, do Ceará e segunda do Brasil, que foi Generosa Amélia da Cruz, né? Aí aqui tem um pouco do acervo dela, aqui a Câmara Municipal e todos os prefeitos que já passaram por Santana. Aqui nós temos a cabeça de um boi. De um boi, que não sobreviveu à seca de 1915. Esse boi tem história. Em 1915 foi a época que o Coronel Filinto, esposo de Dona Generosa, né, começou a administrar o município de Santana do Cariri. Então eu consegui esse crânio e esse chocalho, que foi desse boi que morreu nessa seca muito grande. Certo? Isso. Aqui nós vamos entrar na parte de arte sacra. Antes de você falar da arte sacra, aqui tem a história também da família. Aqui era o que na casa do seu pai? Vamos chegar lá, na parte que tem do meu pai, a última. Entendi. Aí então aqui, essa casa, foi a casa que eu morei na minha infância, com os meus irmãos, meus pais. Só que os meus pais já são falecidos. Então eu e mais 3 irmãos resolvemos, em comum acordo, transformar a casa no museu,
para manter a memória dos nossos pais e porque a gente não tinha um espaço para colocar esse acervo. Né? A gente ainda não conseguiu sensibilizar o poder público constituído para saber que isso aqui é uma coisa importantíssima para as futuras gerações. Vamos falar então sobre agora a arte sacra. Aqui, essa parte é a parte mais religiosa de arte sacra. Né? Então, aqui nós temos a parte de Benigna Cardoso, que vocês já foram visitar o santuário, e aqui a gente tem um pequeno relicário. Né? Então, aqui o retrato falado que eu fiz, baseado nas informações. Aqui tem o inquérito policial de Raul, né, que foi o assassino dela. E aqui nós temos algumas relíquias. Fragmento de osso, né, dela, quando foi feito o translado. Um retalhozinho da roupa. E aqui a terra do local onde ela foi sepultada. Ali são imagens, esculturas feitas em madeira, por um artesão aqui da terra, chamado Chico Pezinho, que ele mostra as duas cenas. Ela sendo perseguida por Raul, o algoz, e ali ela já martirizada, morta no chão. Então aqui a gente tem outras coisas, outros objetos, né, antigos, né, que a gente não tem como fazer uma divisão ainda como deve ser, mas aqui a gente traz a parte de Maria Eurice Coelho, que é um vulto histórico muito representativo. Ela foi a mulher santanense do século, foi a primeira poetisa a lançar um livro em Santana, foi o primeiro livro a ser lançado em nosso município, Átomos do Pensamento. Então ela foi catequista, professora, diretora, era a nossa eterna madrinha da farmácia, porque ela era farmacêutica e atendia a toda a comunidade de Santana do Cariri, com seu carinho, seu sorriso, sua dedicação e sua experiência profissional. Então esse espaço aqui é para ela. Aqui tem alguns momentos, né, dela também, a cadeira que pertenceu ao padre Cristiano Coelho, que foi o vigário que mais tempo permaneceu em Santana, e aqui os seus paramentos sacerdotais. Muito bem. Isso aqui foi um evento que aconteceu? Isso foi. Esse espetáculo eu criei e dirigi por 23 anos. Aí veio a pandemia e nos Segurou um tempo, né? Mas vai continuar, assim que voltar ao normal vai continuar. Depois da pandemia que a gente vai resolver. Porque, assim, vai chegando um tempo e tal que a gente pretende continuar, mas existem muitas, como é que se diz, muitas limitações, e aí vai ficando as coisas mais difíceis, mas foi um espetáculo grandioso que a gente conseguiu juntar até 3.000 pessoas assistindo ao ar livre. Foi o primeiro espetáculo sobre a Paixão de Cristo em Santana do Cariri. Certo. E que... Agora a gente vai para outro espaço. Aqui o quadro. Isso aqui são o pessoal da Câmara. É, também. Bem antigo. Agora aí cuidado ao descer, porque... Não, mas eu tô com chapéu de vaqueiro, ó. É um capacete. Coisa, né? Essa parte aqui é mais a parte da imagem e do som. Mas a gente tem também as coleções, a iconografia, os objetos antigos, tudo ligado à imagem e a som. E outras coisas também. Então ali nós temos o primeiro televisor de Santana, do Cariri, que foi também, que pertenceu ao padre Cristiano Coelho. E aí a gente vem com rádio, radiola, televisor, a antecessora do computador, que é a máquina da datilografia. Aí tem aqui um pouquinho da Pinacoteca Santanense, alguns pintores, artistas plásticos, coleções de moeda antiga, desde as moedas do Império até ao real de hoje, maquinário. Muito legal. Aqui.
Aqui tem umas cédulas, né? Antigas também. Cédulas antigas, nacionais e cédulas estrangeiras. Eu tenho também uma coleção de cédulas estrangeiras, mas ainda não estão todas aí. Isso aqui é uma coleção de Selos. Você também colecionava selos. Juntava sempre, eu gostava, tirava da carta e guardava. Entendi. Coleção de caneta, né? Tem um relógio de madeira. E aqui tem Um jornal? tem um jornal importante, que foi o jornal que em 82, né, tem os classificados e eu aqui em letras. Passei da primeira vez no vestibular, que nessa época, filho de agricultor, passar no vestibular era uma coisa do outro mundo. Tanto era difícil, como a concorrência era muito grande. Então eu terminei o terceiro ano em dezembro, em janeiro fiz vestibular e passei. Queria medicina, mas era impossível para mim, porque não tinha como viajar para Recife, São Paulo ou Fortaleza. Então fiz letras, mas é também minha área. Tá feliz? Muito. Isso que é importante, né? Aqui algumas fotos, né, de alunos. De Santana, alguns. Ó, aqui é a rua do museu, lá a subida para o Pontal, quando tinha o Rio Cariús, que o pessoal ia fazer lazer. Esse rio, ele não existe mais perene, só né? um esgoto, praticamente não tem mais. É uma pena, né? É uma pena. E agora tem mais um acervo ainda? Tem. Aqui nós temos a parte mais regional. O Patativa do Assaré, né, que é um ícone da poesia nordestina regional, o maior poeta popular do mundo. Ele foi estudado até em Sorbonne, na França, a poesia dele, embora ele fosse semi-analfabeto. E aqui algumas coisas ligadas, a balança antiga, a cuia. Né? Isso aí que você tá na mão, como é que você chama? Isso aqui era um medidor de milho. Tá, mas ele tem nome aqui na região? Era era bacia, colher. Era uma colher de tirar legume. Entendi. E aqui a cuia, de botar o legume, que era 15, É a medida? Era a medida. Aqui algumas telhas antigas, alguns telhas, azulejos. mosaicos, umas telinhas ali bem mais antigas, máquina de costurar à mão. E aqui os ferros de engomar, né, numa escala assim, até chegar no ferro elétrico. Aquele ali seria talvez o mais antigo, aí vem vindo. Isso. Até chegar no primeiro ferro elétrico. Eu acredito que esse aqui seria o primeiro, né? Esse foi o primeiro, depois desse, veio esse era mais moderno. Esse né? eu lembro, desse aí quando saiu. Esse aqui você ligava para poder ligar na energia. Isso aí. Esse chapéu foi de quem? Foi de uma figura histórica muito importante, que era um vendedor De rapadura? doce, rapadura, ele vendia cocada, era uma figura histórica, né? Entendi. E aqui a memória póstuma. Pessoas que morreram? Já faleceram, a lembrancinha. Entendi. Isso é muito comum aqui no Nordeste, né? Fazer é essas... muito comum. Tem também aqui as preto e branco, mas ainda eu não organizei, porque tinha um quadro e molhou, e aí... Né? Aqui eu vou organizar. E aqui uma coisa muito comum no passado era esses letreiros na frente dos comércios, né? Essa aqui é a farmácia Frei Damião, que era daquela madrinha da farmácia lá. Entendi. A primeira poetisa a lançar um livro aqui em Santana. E aqui vem a parte da do família. Meu pai, da família. E esse aqui é o meu pai, era uma pessoa muito religiosa, tirador de renovação. E assim, aqui tem muita coisa que era dele e da nossa casa, mas também tem outras coleções, como por exemplo, aqui nós podemos ver a lamparina, o pote, não é? O candinheiro, o pininho. O candeeiro aqui é qual? Esse aqui, ó. Qual a diferença dele para lamparina? A lamparina é porque você botava pendurada para clarear a casa. E o candinheiro você levava para qualquer canto, para clarear. Entendi. Por exemplo, eu estudei muito nessa casa ainda com o candinheiro. Não tinha energia, a vela, Entendi. né, e tal. Vamos Aqui falar a sobre o madeira. candeeiro. Esse candeeiro aqui, que você mostrou, na minha região, eu fui, quando criança, não tinha energia elétrica, eu estudava com ele. Mas lá ele se chamava lamparina. Pois é. Muda de região, troca o nome, né? Esse daqui era mais um lampião a querosene. A lamparina, porque o lampião pra gente já era aquele maior, tem um lá na sala. Tem 2 pendurados lá, que é aquele
que depois veio até com a luva que você ligava no botijão de gás. Isso, Aquela isso. que a gente chamava lampião. Aqui você estava falando, é a mala do seu pai? É, a mala da minha mãe, do meu pai, Algumas coisas roupas, né? dele, que é tudo coisa antiga, né? Hoje em Entendi. dia não se usa mais, né? Cadeira de couro também, né? Aqui Aqui é uma chaleira antiga, de bem ferro, uma antiga, panela do de ferro tempo também. Algumas da vasilhas que foram escravidão. usadas nessa casa, né? Foi usada aqui. E aqui é a camisa dele, que ele era do texto dos homens. E aqui os livros que ele tirava as renovações na casa. Porque a renovação aqui é uma prática muito comum. A pessoa consagra a casa ao coração de Jesus e renova todo ano, né, num momento religioso que une prática social com religiosa. Porque tem o foguetório, o tocador, as rezas, aí tem os comes e bebes com aluá, sequilho, bolacha, bolo de Uma coco, vez por ano. Uma vez por ano. Eu soube que até a casa era pintada nessa Isso, época, né? tudo era, né? Você pintava a casa, ajeitava tudo, para vir todo mundo, os vizinhos, os convidados, para fazer aquela celebração, para mais um ano, renovando a consagração da casa. Então aqui a gente tem também um guarda-louça, que era usado antigamente. A gente tem aqui da porcelana inglesa, as quartinhas e os copinhos de barro, né? Que chamavam que é a argila. Do chique É, ao simples, né? assim, do composto ao simples, né? Do simples ao composto. Ali minha avó, meu Essa aqui é uma moringa. moringa, né? Que aqui É. a gente chama quartinha. Entendi. Mas é a moringa Aqui você mesmo. falou que é sua avó? É a minha avó, a mãe do meu pai, ali os tios do meu pai, aqui a irmã dele, minha tia e meu tio. E aqui me chamou a atenção de uma coisa. Diga aí, O passarinho tá pro lado de fora da gaiola. representando que antigamente havia a prisão dos pássaros, mas hoje a gente coloca só para lembrar, porque o pássaro tem que estar fora da gaiola. Essa semana eu vi um negócio muito interessante. Num parque que a gente foi, uma gaiola pura. Aí tava escrito, não é uma gaiola pura. É um pássaro livre. Uhum. Pois é importante. Depende do ponto de vista de quem tá vendo, né? É. Aí vamos continuar. Sim, aí aqui tem alguma cela de animal, Um pinico. pinico, que esse já é bem moderno, de plástico, mas tem Antigamente tinha uns pinico de ágata, pinico de barro, né, que é mais do tempo do Império, né, que era feito assim, ó, o pinico. Mas aqui a gente tem o moinho de carne, o moinho de moer milho, um cachimbo. cachimbo, Seu pai fumava cachimbo? Não. Ninguém tem. E o pinhão? não. Mostra o pinhão, aí tem muita gente que não conhece. Bota na palma da mão aí. Era aqui, você pegava uma linha, passava aqui nele E jogava ele. Às vezes ele caía dessa forma. soltava, aí jogava e ele ficava rodando. A gente brincou muito com o pinhão. E você fazia o peão também? Não. Já comprava pronto. O meu trabalho artístico é escultura também, mas é mais escultura em gesso. E Entendi. pintura, obras de arte, como tem um quadro aí que é meu. Como a gente está aqui, num local que você conviveu, com alguma coisa que você conviveu, você lembra da sua época de criança, bem criança mesmo, de que vocês brincavam? A gente brincava de bola ao campo, me lembro bem, em frente, bila, aquela bila, carrinho, cavalo com cabo de vassoura, né? Tinha também aquelas brincadeiras que juntava meninos e meninas, do anel, de roda, se esta rua fosse minha, de três passará. Tinha uma série de brincadeiras de música que a gente brincava também, além do jogo de futebol, dessas coisas mais ligadas para o público masculino. Na época da minha infância, era tudo junto e misturado. Aí inventava as brincadeiras. Brincadeira de roda, né? Muito, que traz até uma nostalgia assim. Para lembrar, né? Você falou que brincava de carrinho também, né? Também. Vocês faziam os seus próprios carrinhos ou não? Era de papelão. A gente era assim, muito humilde nessa época, a gente vivia da agricultura e não tinha como comprar brinquedo. Nossa grande alegria era de ano em ano também, quando Papai Noel vinha.
que muito tempo depois a gente foi saber quem era o Papai Noel, que era aquele que trabalhava com a gente mesmo, para dar uma bolinha, uma bola de sopa, um bombom, uma coisa. Mas brinquedo mesmo de loja, era a gente que fazia mesmo. E bola feita de meia, vocês já fizeram? Bola de meia, peteca, tem uma lá fora. Peteca, né? A gente fazia com a meia, botava a pena e a gente brincava também. Que legal, que legal. Peteca. E vamos continuar. Essas panelas aqui, foi da sua mãe ou não? Aqui foi um presente de casamento que meus pais ganharam no casamento deles. De ágata. Isso aqui a gente usou demais, por isso que ela está assim. A gente Entendi. Usou e hoje virou peça de e museu. hoje está aqui ainda. Assim como o bule. Esse aqui era o bule que a gente tomava café e chá. Né? Esse é o famoso bule azul, né? O bule. Que, Aqui né, mais a um gente bule, usava. né? Mais um. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns aí pelo museu. É uma história riquíssima que a gente estava quase indo embora e quase perdendo, mas o destino quis que a gente ficasse mais um pouquinho. Pronto. E a gente veio aqui, a gente está muito feliz em conhecer você como pessoa, conhecer um pouco da sua história, a história da sua família e a história desse museu aqui que não vai ficar só para você, vai ficar para muita gente aí no futuro, não é isso? Se Deus quiser. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar? E a boa vontade, né? Dos que são sensíveis à cultura e à arte, como você. Não, só um dos meus trabalhos artísticos, né? Que esse aí foi um dos quadros que eu pintei aqui para minha casa. Eu restaurei em 2020, mas ele é de 82. E essa obra retrata quem? Santa Ana, a padroeira do lugar, Senhora Santana. Então, além de escritor, além de museólogo, além de professor, você também é pintor. Também. E Pintor, você continua ainda desenhista. pintando ou não? Continuo, inclusive, estou com um quadro. Eu tenho um espaço literário, tipo uma galeriazinha que a gente coloca as coisas lá para vender também, para ajudar o projeto que a gente desenvolve lá. Que é uma extensão daqui, que é a parte literária, tá? Beleza. Mas, tem alguma coisa que você quer falar? Fala para mim ainda qual é o seu Já sonho falei ainda para o tanto. futuro. Olha, Você tem algum sonho ainda que você quer realizar? minha família é um sonho realizado, porque eu sempre sonhei em constituir família. E minha esposa é maravilhosa, tenho 2 filhas, uma está terminando o ensino médio, agora, profissionalizando, a outra está terminando biologia. Então, assim, a gente nunca aprendeu tudo ou fez tudo. A gente sempre tem alguma coisa a fazer. E assim, eu espero que futuramente a gente possa ver os artistas da nossa terra sendo melhor valorizados, mais reconhecidos, né, em sua arte principal, que é o fazer, o saber e o fazer. Então, através disto, ele pode se sobressair na vida. Então, que o poder público constituído possa enxergar melhor essa classe e essas iniciativas culturais e artísticas. E deixa um recado para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tem muita gente que está gostando, tem muita gente que ficou até agora assistindo porque gostou. E deixa um recado para esse povo que vai vir aqui em Santana e para eles virem aqui também conhecer o museu. Pronto. Se vocês quiserem visitar Santana do Cariri, venha. É uma cidade aconchegante e nela está também, além de muitas outras coisas, como o Santuário Benigno, o Museu Paleontológico, o Pontal da Santa Cruz, a Euroville, tem também o Museu da Memória Histórica Santanense, um local onde você pode aprofundar sobre a história de Santana e a história da região do Cariri. E valorizem a cultura e a arte, porque se a gente não valorizar o passado e a gente não repensar o presente, a gente não vai saber como vamos chegar ao futuro. Então, é isso. Muito obrigado. Paz e bem. Amém.